Boa tarde, boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. A última apresentação aqui pelo canal Servos de Maria, Lar Espírita Servos de Maria, não é? Vamos passar para o canal Videira Espírita a partir de domingo. Mas, vamos ver aqui. No sábado, dia 11, às 18 horas, horário do Brasil, 21 horas, horário de Portugal, nós estaremos fazendo um momento de gratidão. Será a nossa última atividade no canal Lar Espírita Servos de Maria, como deve ser, um momento de gratidão, marcando o final dos trabalhos desta, que foi fundada como uma casa espírita e ficou até o final como tal, na versão virtual, não é? Na versão online. E então, nós estamos finalizando os trabalhos do Lar Espírita Servos de Maria, neste momento de gratidão, que irá ao ar online, né? Ao vivo, no sábado, dia 11/11, às 18 horas e 21 horas, para cada país um horário, né? Cecília, querida, seja bem-vinda. Luciene, querida, seja bem-vinda. Helenice, querida, seja bem-vinda. Roberta, Thelminha, sejam bem-vindas. Estamos todos convidados, então, para este momento que será muito tocante aos nossos corações, pois são 11 anos de trabalho aqui, junto, não é? Que o Lar Espírita Servos de Maria esteve aí trabalhando na assistência e na divulgação da doutrina e do Evangelho. Muito bem. Dados os nossos avisos, na verdade foi um aviso só, vamos pedir, por favor, se inscrevam no canal Videira Espírita, acione o sininho. A partir de domingo, amanhã, ainda teremos aqui o grupo de estudo das obras de Emmanuel, no qual a nossa Thelma está na coordenação. Está sendo estudado o livro há 2000 anos, então estamos todos convidados a esse último dia de estudo, que será amanhã. Ok? Já na semana que vem também esse estudo estará no canal Videira Espírita. Muito bem. Nossa mensagem inicial de hoje, aqui do livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a mensagem é a 96, e o título é Justamente por isso. O versículo destacado por Emmanuel está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. E diz João: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas vos escrevi porque a conheceis. Ou seja, não foi por ignorar que ele escreveu, por ignorar a verdade que ele escreveu, mas sim por conhecerem a verdade, ele escreveu a esses companheiros. Então, foi justamente por isso. E Emmanuel comenta as palavras de João. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Então, a atividade da mediunidade, né? Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Então, nós temos lá os que têm as manifestações do Espírito Santo, não é? Então, nós vamos ver
que nas igrejas cristãs vamos ver essa comunicação entre os dois planos. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado, entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos importantes. Ou melhor, encontra obstáculos espontâneos, claro, né? Nós temos isso diante de algo novo que queremos trazer para a nossa vida. Nós mesmos temos uma resistência interna, muitas vezes, por mais que uma coisa seja boa, não é? Um novo hábito que queremos implantar, um novo bom hábito, porque novos maus hábitos são de uma forma muito fácil. Agora, novos bons hábitos, às vezes nós temos resistências internas para estabelecê-los. É normal que isso aconteça ainda. Esse espontâneo é mesmo na medida da nossa imperfeição, ainda é natural. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto, ou seja, dessa atividade de intercâmbio entre os dois planos. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Pentecostes foi um momento descrito no Atos dos Apóstolos, o livrinho lá do Novo Testamento, onde os discípulos foram tomados por espíritos que falavam idiomas, até idiomas desconhecidos. Então, são as línguas de fogo. E era claramente uma intervenção do mundo espiritual no mundo físico, através desse fenômeno mediúnico. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. E temos uma boa referência com o próprio Emmanuel, não é? Que é um espírito que vem nos falar. Vemos aqui a toda a abertura de trabalhos, comentando o Evangelho, e tudo isto ele faz através da mediunidade de Chico Xavier. Está ele lá no mundo espiritual nos trazendo esses comentários, essa sua visão do que está no Novo Testamento. E de uma riqueza inquestionável, certo? É nesse ponto que recordamos a palavra de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes, os que ficam, conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Eles podem falar, mas se vamos trilhar ou não, isto é uma decisão de cada um. Eles não vão responder por isto, não é? Simplesmente eles vão falar, mas não vão responder sobre o que nós vamos fazer com isso. Não é? O ideal é que nós usemos para o crescimento, mas vamos usar para o mal? Não, nós podemos não usar para nada. Simplesmente ilustrar aqui
a nossa inteligência e não fazermos uso disso. Muito bem? Justamente por isso. Vamos orar. Jesus amado, obrigado, Senhor, por mais este momento de estudo. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos conosco o que aqui descobrimos ou relembramos, a fim de nos favorecermos com esses conhecimentos nas nossas reflexões e decisões diárias, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam nos nossos corações, entre os nossos corações, pacificando-nos diante dos testemunhos, Senhor, ajudando-nos a estarmos atentos, a nos lembrarmos da prece, como o Senhor sempre nos indica para vigiarmos e orarmos, a fim de não cairmos em tentação, Senhor. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Estamos nós, então, num momento quase que solene, terminamos a nossa introdução. E vamos hoje entrar nos prolegômenos. Os prolegômenos agora é uma introdução da obra. A introdução dos 17 itens que terminamos de ver. Lenice, querida, seja bem-vinda. Maria Zã, querida, seja bem-vinda também. A introdução que vimos dos 17 itens foi uma introdução da doutrina, ok? Agora, os prolegômenos é uma introdução da obra. E nós vamos ter assim. Então, para quem está com o livro, o Livro dos Espíritos, nós temos a introdução, findada a introdução, antes da questão 1, nós temos uma parte chamada prolegômenos. Nesta parte, nós vamos ter a única ilustração que os Espíritos trazem. Olha que interessante. É uma vinha. É uma videira. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Não é? E não é por outra razão que o canal se chama Videira Espírita, sempre inspirados em Jesus e no Evangelho. Então está aí. O Videira Espírita também tem como sua ilustração principal uma videira, não é? Uma parreira, como vemos aqui, com as folhas e os frutos. Então, diz-nos Allan Kardec, fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte. Vamos lembrar que na metade do século XIX estava havendo uma invasão dos espíritos, os fenômenos se davam em todos os lugares, os espíritos se comunicavam em todos os lugares, através de batidas, não é? Por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. É interessante que a nossa mensagem inicial falava sobre mediunidade, né? Essa comunicação entre os dois planos. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem, ou seja, do encarnado,
Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. Então, foram os próprios espíritos, num fenômeno mediúnico, que revelaram que essas comunicações eram dadas por seres que já tinham estado encarnados e que agora estavam no mundo espiritual. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Sim, em todas as civilizações nós tivemos os grupos responsáveis e as pessoas responsáveis por esta comunicação entre o humano e o divino, entre o material e o imaterial. Hoje elas são gerais e patentes para todo o mundo. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação universal. De novo, onde nós estamos? Na metade do século XIX. E que, sendo eles, os espíritos, os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão dos espíritos é instruir e esclarecer os homens, ou seja, os encarnados, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, com o advento da doutrina espírita, há uma nova era, porque há mais elementos que vêm contribuir com a humana inteligência para que nós, vamos dizer assim, construamos melhor as ideias de quem somos, por que estamos aqui, não é? O que realmente nos cabe realizar, quais são as conquistas que verdadeiramente nos compete fazer e trabalhar nelas. Nós temos os objetivos meio e os objetivos fim. Os objetivos meio são todas as situações que aparecem na materialidade para que trabalhemos nelas, certo? Família, profissão, tudo isso está como meio, são os caminhos através dos quais nós vamos atingir o nosso objetivo. Porque estamos, é o objetivo mesmo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é o progresso da humanidade, o progresso moral da humanidade. O nosso objetivo na nossa encarnação é o quê? Sairmos dela melhor do que entramos nela, moralmente falando. Então, nós temos trabalho a fazer. E, para atingir o objetivo fim, os objetivos fins, já que podemos elencar várias virtudes que podemos desenvolver na nossa encarnação, nós vamos ter as situações meio. E aí vão entrar inúmeros desafios, porque somos trabalhados bem melhor quando estamos em desafio, não é? Tipo assim, você pode... Imagina se uma criança recebesse apenas contas de somar. Então, se ela repete 3 vezes o número 2, e ela sabe que é 6, ela já pode dizer que já sabe multiplicar. Ah, mas não, vamos ficar nisto. 2 mais 2 mais 2. Então, o que acontece? Quando nós temos mais preparo, podemos ir para lições mais difíceis. Isso é natural. A nossa inteligência pede isso. Aquilo fica... Assim, mas não tem uma coisinha melhor que isso? 2 mais 2 mais 2 não seria o mesmo? A nossa própria inteligência ia dizer... Não seria o mesmo dizer que 3 vezes esse número 2 daria lá o 6? A nossa inteligência não vai mais querer o que é simples, se nós já podemos trabalhar em algo mais elaborado. E é por isso que a vida vai nos apresentando esses desafios. Tipo assim, você já sabe somar. Então, vamos lá, vamos começar a multiplicar?
Vamos começar pela tabuada de 2, de 3, de 4, de 5 até 9, até números, multiplicação com dezena, com centena, não é? E assim vamos passando para lições, até quem sabe lá na trigonometria, Deus me valha, no seno, cosseno e tangente, mas sim, não é? São lições mais avançadas. E assim, moralmente, espiritualmente, nós vamos também passar por isto. Mas sempre contando que os nossos mentores, tutores, sabem quando incluir na nossa vida os desafios. É quando estamos o quê? Despreparados para enfrentar? Não, quando nós estamos preparados para enfrentar. Seja bem-vinda, Ana Vanessa. Quando nós estamos preparados, e tem o ditado que diz, para alunos mais preparados, lições mais difíceis. Então, agora que eu estava vivendo em paz, aí me aparece isto. Tá? Porque terminamos um capítulo. E aí começa o quê? Um outro capítulo com novos exercícios, com novas lições. E aí já começamos a viver. Afinal, Sayonara, querida, seja bem-vinda. Nós não viemos aqui a passeio, embora seja delicioso passear. Quem não gosta? É maravilhoso. Mas nós não viemos aqui para isso. Isto é uma atividade meio, porque também precisamos, além de trabalhar, precisamos de lazer e repouso. São 3 necessidades, não é? A necessidade de trabalho, a necessidade de repouso e a necessidade de lazer. Então, cada um desses momentos são importantes, porque se nós só apenas trabalhássemos, ficaríamos o quê? Ainda não temos essa luz toda, não é? Precisamos de refazer as energias do corpo, refazer as energias mentais, as energias emocionais. Tudo isto se desgasta no nosso trabalho do dia a dia. Seja o trabalho físico, mental, emocional, há um desgaste. Então, nós precisamos de repouso, precisamos também de lazer para oxigenar, muitas vezes, o nosso pensamento, para quando voltarmos a nossa atenção de novo ao trabalho, estarmos o quê? Com maior bom ânimo, com mais disposição, não é? E isto também é muito importante, sem dúvida nenhuma. Como é que vamos levar adiante? Exatamente como fazemos com uma criança. Nós vamos entender, porque os espíritos, para eles, nós somos ainda muito tenros, vamos colocar assim. Frágeis no sentido mesmo da nossa autonomia. Ah, não, eu sou uma pessoa super autônoma. Pergunta que não quer calar. Tem anjo guardião, por acaso? Pessoa? Tem espírito protetor? Ah, claro que eu tenho, imagina. O que ele faz? Ele cuida de nós. Ok? Ele cuida de nós. Nós íamos nos dar muito bem, obrigado, sem esta presença. Ele é que fala, não vai fazer isso, segura, não vai. Aí a gente fala assim, acho que não devo ir. Não, porque nisso ele já berrou no ouvido. Para! Não é? Vai dormir. Amanhã você pensa nisso, que a gente está precisando conversar. Aí, de noite, vamos lá conversar. Não vai fazer isso. Olha, que assim pode ser que você fique mais 2 semanas na cama, hein? Você continua. Isso precisa ter mérito. Às vezes, uma perna quebrar e a gente ficar na cama, para a gente não fazer uma besteira, até para isso precisa ter mérito. Então precisa ter mérito para quebrar uma perna? Não, precisa ter mérito para não fazer besteira, não ter o caminho livre para ir lá. Cair assim de uma forma espetacular. Então, que bom que nós temos pessoas que oram por nós, que cuidam de nós, que nos aconselham e nos protegem. De quem? Principalmente de nós mesmos. Porque muitas vezes temos impulsos extremamente imaturos.
para enfrentarmos certas coisas. E tudo bem, gente, porque realmente nós ainda somos imaturos, porque estamos na fase de imperfeição e tal, e tudo bem. E que bom que temos esses amigos conosco, e que bom que eles estão por nós, não é? Mas vamos entender que a nossa autonomia vai até a página 3, se for, vai até lá, não é? Então, nós temos todo esse amparo, porque precisamos ainda disso. Então, voltemos aqui. Eu já tinha virado a página, por isso que eu voltei para trás, não sei porquê. Este livro, está falando do livro, vejam, não está falando mais da doutrina como um todo, está falando do livro. Este livro é o repositório de seus ensinos, ensinos dos espíritos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores para esclarecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta de preconceitos do espírito de sistema. Então, existia todo um sistema pré-estabelecido em termos de moral, de preceitos religiosos, dentro da sociedade vigente àquela época. A doutrina espírita vai trazer novos elementos. Quem traz? É Kardec? Não, são os espíritos superiores. Nada contém essa doutrina que não seja a expressão do pensamento desses espíritos superiores e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Aí temos o trabalho do codificador, Allan Kardec. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas da Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e a sua união com os que trazem nomes venerandos. Eis os termos em que nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Então, agora vem entre aspas, é o que os espíritos trouxeram a Kardec sobre a missão dele, como codificador, de escrever o livro. Ocupa-te, dizem os espíritos a Kardec, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso, não é de Kardec, é dos espíritos. Nele, nesse trabalho, pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens, todos os seres humanos, num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, nós o reveremos juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Então, ele vai fazer esse trabalho, né, que ele citou aqui, que seria a parte dele, mas mesmo assim, esse trabalho dele seria revisto pelos espíritos. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós já te revelou. Então, já houve uma outra mensagem anterior, onde havia sido dito a missão do codificador para ele. Entre os ensinos que te são dados, há alguns
que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te avisaremos. Enquanto espera, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Não vamos esquecer que este é apenas o primeiro dos 5 livros da codificação, ok? Porás, continuam os espíritos, no cabeçalho do livro, a cepa, que nós vimos, da videira, que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, precisamos reencarnar. Essa é uma condição básica para a evolução do espírito imortal. Principalmente até ele adquirir essa autonomia. Ele tem que se desenvolver para adquirir esta autonomia moral, de não precisar de tutores, como nós ainda precisamos e vamos precisar ainda por muito tempo. Continuam os espíritos, não te deixes desanimar pela crítica. Isso nós podemos escrever no livrinho e guardar para nós. Nós somos Kardec, mas crítica não falta no caminho de ninguém. Falta? Não. E às vezes são críticas que podem desanimar. Se nós estivermos atentos, podem, porque às vezes quem bate sabe onde bater. Ali vai doer. Ali vai sentir. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Olha só que importante isso. Porque os que ainda não estão completamente desmaterializados, ou seja, aqueles que estão mais ligados à matéria, procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Não vamos esquecer, e é sempre bom lembrar, que breve para espírito imortal não é breve para encarnado. Por quê? Porque nós temos uma realidade em que, se nós fizermos muito esforço e tivermos uma boa genética, podemos chegar aos 100, não é? Mas os espíritos não têm essa visão de século, eles têm visão de milênios e milênios e milênios e milênios. Estou falando dos mais não tão, porque os que estão lá em cima têm uma visão de imortalidade. Então, vamos imaginar que os que estão mais próximos de nós têm uma visão de muitos milênios. Mas nós, quando estamos encarnados, temos uma visão que a matéria que os nossos sentidos físicos alcançam nos impacta. Então, nós temos, às vezes, sensação, vamos ficando mais velhos, de que o tempo está acabando. Tolice, o tempo não está acabando, o tempo vai continuar. Mas quando eles falam, então, em pouco tempo, em breve, para nós pode parecer o quê? Isso vai levar no máximo 20 anos. Mas eles não estão falando em tempo de encarnado. Esse breve pode levar o quê? Gerações. E mesmo assim ainda ser breve. Quanto tempo dura uma civilização? Então, o que é breve?
A vaidade, continuam os espíritos, a vaidade de certos homens, de certas pessoas, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se conformarão no mesmo sentimento de amor e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. Então, vejamos, a doutrina, embora se baseie no Evangelho, ela não é uma revelação apenas para cristãos, ela é para todos os espíritos, porque os espíritos não são espíritas, nem são cristãos, nem são muçulmanos. Né? Os espíritos são criaturas de Deus, filhos de Deus, e que não temos nós nem raça, nem sexo, somos simplesmente centelhas divinas, inteligências. Né? Nesse sentido, não temos esta limitação. Vamos muito além disto. Sendo assim, Jesus é o governador, certo? Do planeta. E as leis são de Deus. As leis são de Deus e é para todo mundo. Sejam as leis físicas da ciência, sejam as leis morais da religião. Continuam aqui os espíritos dizendo. Vou repetir aqui: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, veja, não é Jesus, mas os princípios. E os princípios de Jesus são os princípios do bem, são os princípios de toda a religião, certo? Se conformarão no mesmo sentimento, você vê, sentimento de amor ao bem é do ser humano, não é de um povo apenas. E se unirão no laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, não quanto à forma, para todos os que receberem comunicações dos espíritos superiores. Deixa eu ver aqui, no final. Não, esse texto é assinado por vários espíritos, Helenice. A Helenice está perguntando se esse texto é do Espírito de Verdade. Quando chegar no final, eu vou falar aqui os espíritos que assinam essa mensagem, tá bem? Regina, querida, seja bem-vinda. Continuando, então, a mensagem dos espíritos. É com perseverança que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. Só Allan Kardec? Os frutos do nosso trabalho, de todos nós, só serão colhidos com perseverança. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor integral conhecerás. E isso é toda vez que nos empenhamos em concluir um trabalho. Não é nosso, como os espíritos deixam claro, o trabalho não era de Kardec, era deles. Mas ele se sentiria feliz ao ver o seu trabalho concluído. Esta satisfação de ver que o seu trabalho está dando bons frutos. Continua sendo o trabalho de Jesus? Continua sendo. Mas ele foi instrumento. Então, nós, como instrumentos do bem no mundo, seja na família, seja na profissão, seja na comunidade, seja onde for, nós, tudo que fazemos, embora saibamos que o bem é do Senhor, nós ficamos felizes de ele nos oportunizar, criar oportunidades para nós estarmos ali.
e contribuirmos, assim como Kardec também o fez. O prazer que experimentarás, nós vimos, será para ti uma recompensa. Talvez conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente, que ele estava ainda no início. E não vamos esquecer que o Livro dos Espíritos foi lançado em 57 e Kardec desencarnou 12 anos depois, em 1869. Então, foi um período de tempo bem curto que ele ficou aqui para ver. Viu muita coisa, mas ainda viu bem o início, não é? Não te inquietes, pois, com os espinhos, também esta é para nós, hein? Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho. Mantenha confiança, olha a firmeza. Mantenha a confiança. Com a confiança chegarás ao fim, quer dizer, ao objetivo final. E merecerás ser sempre ajudado. Importante, então, confiança. A confiança vai manter esta ligação com quem pode nos ajudar. Quem pode, quem quer, quem está ali para nos ajudar. Porque nós vamos dar a esta pessoa, esse espírito, ou espíritos, condições vibratórias. Vamos dar audição, vamos dar percepção. Porque sem confiança, a nossa vibração... A tendência é ouvirmos o quê? Pessoal da perturbação, né? Existe, não vale a pena, não sei o que e tal, isso e aquilo. E eles concluem dizendo assim: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam, os bons espíritos, do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. Orgulho e ambição. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Final da mensagem. E agora, então, Helenice, vem os que assinam, e são muito mais dos que estão aqui, ok? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, e o etc, etc, está aqui escrito por Kardec, ok? E ele coloca uma nota. Esta nota, na verdade, é do tradutor. Nota do tradutor inserido na página da segunda edição francesa. Diz assim: os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões por meio de grande número de médiuns. Ele está explicando como é que Kardec fez para obter as respostas e como o livro se constitui, se estrutura. É um livro de perguntas e respostas. Bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerra. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente várias vezes seguidas. Então, não foi um trabalho apressado, foi um trabalho consciencioso e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição mereceu por parte dos espíritos
novo e meticuloso exame. Então, depois da primeira edição, passou por uma revisão mais uma vez para a segunda, então, sair já revista, inclusive com mais perguntas, né? Depois nós temos aqui, encerrando, o que vem entre aspas, em seguida às respostas, é a resposta textual dada pelos espíritos. Então, vai vir a pergunta, quem tem o livro em mãos para o estudo vai perceber. Vem a pergunta e a resposta dos espíritos vem entre aspas, ok? O que está assinalado em letras menores, tem várias perguntas que têm parágrafos em letras menores, depois dessa resposta entre aspas. Então, o que está assinalado em letras menores, ou designado de modo especial para esse fim, compreende as notas e explicações aditadas pelo autor, no caso, Kardec, e que também sofreram o controle dos espíritos. Então, aqui o próprio Kardec escreve essa observação aqui. Ai, muita coisa. E acabou os prolegômenos. Olha, tão menos que aqueles 17 itens, não é mesmo? E assim foi. E aí? Animadas para começar com a questão número 1 do capítulo 1, que não vai ser hoje, obviamente, que vamos deixar para começar a questão 1 no novo canal. Posso fazer um comentário? Por favor. A introdução, nós começamos no dia 26 de junho, né? E hoje, então, terminamos, dia 6 de novembro, os prolegômenos. Você vê 5 meses, né? Quase. É assim mesmo. Calma. Ai, não vamos chegar nunca nessa questão número 1. Vamos chegar sim. E chegamos, não é? E cá estamos. E na semana que vem estaremos começando o capítulo 1 muito mais bem preparados do que aqueles que querem, têm pressa e comem cru, e que começam. Não quer nada, não precisa ler a introdução. Vamos lá começar pela questão número 1. Vão começar tão bem preparados? Não vão. Porque Kardec coloca todos nós, ele nivela. É como aquele professor que está recebendo alunos de vários colégios e ele faz algumas aulas para nivelar a turma. Então, Kardec faz isto conosco. Por quê? Porque é um conteúdo muito novo. Às vezes sabemos alguma coisa daqui, outra dali, outro sabe outra coisa lá que nós não sabemos, e aí ele vai e nivela todos nós. E podemos, assim, começar um estudo de uma forma muito mais profícua, né? Mais produtiva. Mesmo que fosse um trabalho individual, mesmo que eu estivesse estudando sozinha, eu estaria me preparando melhor para começar este estudo de uma forma mais aprofundada. Nós temos 2 formas de estudar doutrina espírita. A forma vertical, de aprofundamento, e uma forma horizontal, de superficialidade. As 2 têm a sua utilidade. As 2 têm. Então, quando pegamos uma obra e vemos do início ao fim cada uma delas, essa é aquela forma vertical, aprofundada. Se nós formos fazer um estudo que realmente nós particularmente gostamos demais, tenho certeza que a Thelma gosta também, e a Roberta, e sei que muitos aqui já conhecem, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O estudo sistematizado, ele sistematiza, ele cria um sistema, uma organização para passar o conteúdo. Ele não vai trazer o estudo aprofundado de cada uma das 2 obras, não. Ele vai trazer temas, e muitos temas vão perpassar várias obras. Então, isto vai nos dar uma visão, sim, de chegarmos na praia e vermos o mar, né? Estamos vendo lá o outro lado, e vemos como estamos lá na praia de Caraí,
e vemos a Pedra da Gávea, vemos o Corcovado, temos aquela visão muito ampla. E quando nós estudamos uma obra, nós mergulhamos e não vemos o que está, né? Vemos lá, vamos nos aprofundando e conhecemos o mar, né? Conhecemos o mar na sua profundidade. Helenice, adorei ter feito esse estudo. O estudo está só começando, menina. Georgina, seja bem-vinda. Nós temos muito tempo pela frente. Isso aí vai levar, ó, é um ano, mais de um ano, né? Mais de um ano. A gente não tem pressa, nós somos daqueles, né? Então vai ser um momento, vai ser assim, um 2024 maravilhoso. Nós, Kardec, os bons espíritos e esse conhecimento tão enriquecedor. A gente tem que descobrir um jeito de botar, de vez em quando, alguém aqui dentro da sala para fazer a prece final, vocês não acham? Robertinha, você tem que descobrir um jeito da gente... Claro, a pessoa aceitando fazer a prece, né? Não vou fazer essa maldade com ninguém, senão ninguém mais aparece no estudo. Mas a gente pergunta assim, alguém gostaria de fazer a prece final? Aí a Maria Zan diz assim, eu gostaria. Aí a gente dá o link, a Maria Zan entra e faz a prece final. Isso é muito bacana. Quem sabe, vamos chegar lá? Estou vendo todo mundo animado. Às vezes, muito assim, não estou animada não. Mas é isso, vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos. Alguma das meninas aqui no estúdio gostaria de fazer a prece? Roberta congelada na tela. Roberta está congelada na tela. Eu faço, Cris. Tá bom, meu amor. Tá bom. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Amado Mestre Jesus, agradecemos o privilégio de estarmos aqui juntos, nos aprofundando na doutrina, da forma carinhosa e eficaz com que o codificador nos presenteou. Que possamos seguir adiante o tempo que for necessário, juntos, unindo forças para podermos aprender a cada dia mais. Abençoe os nossos lares, a nossa semana até o nosso próximo encontro. Sê conosco, que assim seja. Graças a Deus. Queridas, fiquem com Deus. Com Deus. Até a próxima semana. Muitos beijos, muita paz.